Olá, hoje você está ouvindo o podcast da Urostar. E hoje nós vamos abordar um assunto que ainda é muito tabu entre todos nós, toda a raça humana na verdade, toda a nossa sociedade, principalmente os homens. A gente vai falar sobre saúde íntima, né? E o assunto que é disfunção sexual, disfunção erétil, que acaba cometendo em torno de 50% dos homens, né? Então nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Chiesi. Fala aí, professor. Prazer, tudo bem, gente? Hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí, falar um pouquinho sobre saúde sexual, disfunção sexual erétil. E a ideia é fazer um bate-papo descontraído aqui e trazer à tona aí diversos assuntos aí que são mitos ainda para muita gente. Então, beleza. Doutor Edgar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo isso aí. Como o Leonardo falou também, hoje a gente vai bater um papo aqui para falar desse tema que é muito recorrente, cada vez mais importante para a gente bater nessa tecla e cada vez mais pessoas têm dúvidas em relação a isso e querem mais informações e vêm buscar informações com a gente. Então a gente resolveu hoje conseguir falar um pouco mais sobre esse tema geral aí. E como não podia faltar, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em disfunção sexual, o assunto é multidisciplinar. Então tá aqui o nosso amigo Luciano, psicólogo, que faz parte da Clínica Urostar lá e que é um apoio essencial para tratar esse tipo de coisa, né, Luciano? Como é que você vê um pouquinho sobre isso aí? Fala um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu agradeço pelo convite e poder falar da contribuição da psicologia. Como disse, assim, é algo multifatorial e às vezes os pacientes ficam presos a apenas uma questão, apenas uma outra, e poder discutir, poder falar dos tabus, dos mitos, para abrir as possibilidades de tratamento e, com certeza, criar novas expectativas. Não, pois é um assunto que é muito controverso, né? Para você ter uma ideia, no nosso dia a dia, é um assunto que se a gente às vezes não perguntar ao paciente, ele não te fala. Sim, Ele muita não te gente tem fala porque ele tem vergonha. vergonha, É ele isso não aí. quer se expor, né? E às vezes vai a parceira fala por ele. Às vezes no finalzinho da consulta, já terminou a consulta, tá tipo, ah, doutor, tem mais uma coisa, eu não consigo ter relação sexual. Pô, vai começar de novo outra consulta, mais meia hora, 40 minutos, porque é um assunto muito importante. É um assunto que tem muitos tópicos a serem tratados. A gente não pode falar somente da falha funcional, às vezes a gente tem que falar da falha psicológica, do problema social que esse indivíduo vive, do problema com a esposa, com a família, com a sociedade, com o trabalho. Então é uma relação que a gente tem que abordar muita coisa para tentar tratar esse indivíduo, né? Então como é que é o dia a dia de vocês nisso aí? Como é que vocês definem disfunção sexual, disfunção erétil para o paciente de vocês? Não, perfeito. A gente, na verdade, é um tema que você tem que ter uma, uma sensibilidade maior quando o paciente ele chega para esse tipo de consulta diversas vezes, igual você mesmo comentou agora. Ele diz, eu vim fazer o meu preventivo, eu vim ver isso, acho que tô com uma dor aqui. E aí daqui a pouco ele criou, que ele quebrou um pouco daquele gelo, daquele clima ali, aí ele se solta. Ele fala, doutor, eu vim aqui também porque eu tenho outro problema, estou tendo uma dificuldade para ter ereção, o meu relacionamento está indo embora porque já há alguns meses eu estou falhando, e isso vai virando um ciclo vicioso, né? Uma vez que você tem um gatilho de falha ali, aquilo ele pode. Então, por isso, a grande importância de quem trata a saúde sexual pensar nessa abordagem multidisciplinar, porque é tanto a parte psicogênica da coisa, quanto muitas das vezes também a parte funcional e às vezes também até hábitos de vida saudável que vão impactar na saúde sexual dessa pessoa. Então, precisa do médico ele ter essa sensibilidade, ele conseguir dar essa liberdade para o paciente para ele chegar e entregar. E aí, assim, a definição, na verdade, ela vai mudando um pouco assim de literatura para literatura, mas o que é a disfunção sexual, ela é a incapacidade de você conseguir ter uma ereção e uma relação sexual prazerosa. Quando você tem essa perda dessa situação, você está considerado como uma disfunção sexual. E aí a gente vai tentar entender quais são as formas da gente tentar melhorar isso, tratar isso. O cara tem que vir para falar com você com uma certa tranquilidade. Isso que vocês falaram é extremamente importante porque diversas vezes os pacientes assim, acabou a consulta, 5, 10, 15 minutos, meia hora de consulta, acabou a consulta, um olha pro outro, em vez de levantar e fala você, não, fala você, fala você. Ah, não, que a gente queria falar, acho que é por causa da idade, né, não sei o que lá. E tem que quebrar esse gelo. Se o paciente tem essa queixa, ele queria saber falar sobre isso o tempo todo, ele tem que chegar e falar. Até porque a gente é o médico que vai poder ajudar ele nisso. Então, assim, conversar, ouvir,
tratar caso seja necessário, às vezes com alguma medicação, ou indicar para psicologia, que hoje para a gente é estritamente importante, muito mais até do que as medicações, na grande parte dos casos. É importante a gente frisar que o paciente tem que se sentir à vontade para vir falar com a gente, tem que estar disposto a resolver o problema que está acometendo ele, entendeu? E se não for dentro desse local para poder falar, aonde que ele vai falar sobre esse assunto? Não vai ser no meio dos amigos. Mas não vai mesmo, né? Não vai ser no grupo de pelada que ele vai Uhum. chegar e abrir uma situação com questões de trabalho. Até mesmo com a própria parceria, às vezes falta essa questão desse diálogo. Então se precisa de ter esse espaço acolhedor para ele que ele possa se sentir seguro, para ele poder falar sobre as questões dele, que está incomodando muito a vida dele, Eu em tenho a ambos os impressão- aspectos. Tenho a impressão até que você vai conseguir dizer melhor para mim se isso é verdade ou não. Tenho a impressão de que às vezes o paciente que ele não expõe isso para parceria, que às vezes o problema dele é até maior, né? Porque se a pessoa teoricamente dorme com ele confia, tudo mais, se ele não expõe essa situação para ele, significa que às vezes a raiz do problema é um pouco até maior, né? Eu tenho para mim, pelo menos. Sim, às vezes podem ter outras coisas acontecendo por trás. Em geral, quando chega para a psicologia, aquilo talvez seja a ponta do iceberg. Existe uma questão de um estilo de vida, às vezes questões até da infância, uma dificuldade de poder falar, de poder se expor. E aquele momento que, a princípio, tinha tudo para ser prazeroso, aquele momento se passa a ser hostil. Ele não consegue poder falar, ele não consegue poder se expor naquela situação e acaba com aquelas questões. Mas quando eu estou sozinho, isso acontece, Uhum. mas não acontece com ela. Não, Então, e- assim, isso vira um nó na cabeça de uma pessoa. Perfeito. E o óbvio precisa ser dito, né? Porque assim, às vezes quem está naquele olho do furacão, quem está passando pelo problema, às vezes até coisas simples ali, a pessoa, você nota assim, quem está de fora nota que ela está super ansiosa, que ela está super estressada, ou que ela está depressiva, ou alguma coisa assim, mas ela mesmo às vezes não está conseguindo entender aquilo, às vezes ela está com tanto problema, com tanta coisa, está tão imersa naquilo que ela não realiza. E aí, assim, quando você vai conversando e pelo menos ele te dá essa deixa aí, e às vezes para a gente chegar nessa ponta do iceberg é um caminho longo ali, porque ele vem construindo todo um bloqueio, toda uma situação ali, até ele se dar conta. E não, ó, eu tô falhando, eu tô tendo um problema, eu tô aqui para me ajudar nisso também, sendo que às vezes isso é realmente a forma principal da coisa. E aí a gente vai ter que, igual você falou, de uma forma mais sensível possível, de uma forma mais aberta, tentar lidar com isso. E aí, para a gente, na parte fisiológica da coisa, a gente sabe que caminho seguir. Sabe como também ser humano ali, como acolher, como saber, mas essa hora aí é a hora da gente achou a cortina de fumaça, né? Pra gente mandar para você conseguir agora destrinchar tudo, traçar estratégias, exercícios, formas de tratamento. Como é que é a primeira abordagem? Como é que é essa conversa inicial aí? Como que funciona isso mais ou menos, Luciano? Eu costumo falar assim, se uma pessoa ela tem uma dor de dente, é uma linha reta até procurar o dentista. Até o psicólogo, são várias tentativas, são vários caminhos tortuosos até você chegar à terapia. Porque eu já ouvi até de um paciente falando assim, me pediu desculpa para dizer, mas terapia não é coisa de homem. Então, assim, há uma dificuldade muito grande de conseguir chegar até. Muitos pacientes são encaminhados para poucos que chegam. Mas quando eles chegam ali, encontram um ambiente onde ele não vai ser julgado, onde ele não vai poder, ele vai poder falar sobre as questões dele, ele tem um ambiente acolhedor, é impressionante como se tornam abertos para dizer sobre a questão. Parece que tem um gelo inicial que acaba... Na hora que quebra Na de hora vez, que né? quebra, ele pode falar toda aquela situação, porque aquilo ali estava preso nele durante muito tempo. Não começou ali naquele momento. Você Não acha que foi. o grande desafio, então, é quebrar esse gelo aí inicialmente, conseguir vencer esse Sim. primeiro contato para depois o cara se abre. E Sim, E vocês têm alguma estratégia para quando manda pro psicólogo? Como você
É difícil, convencer o cara. paciente, porque às vezes você fala assim, Sempre que você levanta essa questão, você a olha gente pro tem paciente. essa situação do tratamento. Eu vou te pedir os exames aqui para checar sua taxa hormonal, como é que está o seu nível de glicemia, se a diabetes pode estar influenciando na sua disfunção sexual, isso e aquilo. Mas a gente também precisa avaliar como está. Porque mesmo que a coisa seja fisiológica, às vezes ele é um diabético grave, que está tendo influências ali na vascularização peniana dele ali para ter essa ereção, Isso vai afetar o psicológico. e também. afeta o psicológico e isso vira aquele Mesmo ele não mecanismo sendo ali. primário, ele vai ser o secundário, o psicológico. Perfeito. Pode ser, sim. Então aí quando você às vezes fala assim, não, a gente vai te tratar aqui, mas também eu preciso que você acompanhe com um psicólogo. Aí o cara fala assim, pô, mas eu vou acompanhar com um psicólogo? Como é que eu... e tal. Então assim, uma das estratégias que eu uso é exatamente isso assim, porque eu explico para ele, tento ele causar, fala assim, por mais que isso daqui acaba afetando a sua parte psicológica, isso quando eu vou pelo caminho que tem um funcional associado a um psicogênico. E tem situações que você nota que a pessoa está Que ansiosa. não tem nada de funcional, né? Que não tem nada de funcional, que é totalmente... Eu falo assim, aqui pra gente, todas as avaliações de função sexual tem que ter uma avaliação do psicólogo para saúde sexual. Por aí o cara ele não se rotula como ansioso, ele não se rotula como depressivo, ele não... E aí eu preciso que você seja avaliado por um psicólogo, porque na parte de tratamento de saúde sexual, isso é extremamente necessário. E aí, eu acho que eles aceitam de uma maneira melhor. Eu não sei exatamente se chega a funcionar, mas quando eu falo desse jeito, eu vejo que tem uma aceitação melhor desses pacientes aí. Você tem alguma estratégia, Clay? Bom, o que tem acontecido comigo no consultório é o seguinte. A gente identifica, eu tento enumerar os pacientes, como é que vai ser, colocar para ele qual é o ambiente de tratamento dele. Olha só, eu preciso aqui do tratamento medicamentoso, eu preciso de entender como é que está a função anatômica do seu membro, preciso entender como é que está a sua vida pessoal, o que levou você a ter essa disfunção, o seu relacionamento com a parceira, mas eu preciso de um apoio psicológico. O grande problema é ele aceitar que precisa. Eu acho que esse que é o grande problema. Porque quando a gente vive numa sociedade em que tem muito tabu, o camarada que está no psicólogo, quando você fala do psicólogo ainda é mais leve, mas quando você fala com ele que também precisa de um apoio psiquiátrico para ter uma medicação, Eu não sou é maluco. pior. Eu não sou maluco, eu não vou. Exatamente. Então, aí ele não entende. Porém, os que conseguem ir, que conseguem um tratamento e conseguem resposta, dificilmente eles abandonam o psicólogo. Sim, é verdade. Esse aí passa a estar no psicólogo por querer, rotineiramente, por entender que aquilo trouxe resultado para a vida dele. Talvez uma estratégia interessante, porque assim, falando hoje de ansiedade e estresse, principalmente ansiedade. Se for Pois é. perguntar assim, quem tem ansiedade? Que todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade hoje. O que vai diferir, na verdade, é o nível de ansiedade. Sim, exatamente. E o quanto como isso está afetando. quanto isso está afetando e como você consegue controlar isso. Porque às vezes é uma ansiedade que você consegue controlar. Mas às vezes são certos gatilhos que entram naquela pessoa em que ela torna-se uma pessoa que ela não consegue mais controlar e isso acaba interferindo no dia a dia dela. Aí vai interferir no trabalho, vai interferir na função sexual, no relacionamento com a parceira ou com o parceiro e de forma geral. Eu acho que talvez se falar de algo direto da questão sexual, isso já pode meio que assustar. Sim. Porque ele, talvez ali, ele vai ter que falar de algumas coisas que ele não está querendo falar. Já tem uma resistência até chegar para falar no assunto. Mas talvez falar que o lado psicológico vai auxiliar ele na questão do bem-estar dele, de qualidade de vida, talvez não falar diretamente sobre o assunto, embora esteja falando, mas de uma forma mais sutil, que fala com que se quebre um pouco essa resistência. E também, assim, nos últimos anos, se quebrou um pouco essa resistência de procurar Sim, sem dúvida. psicologia, graças à pandemia. Perfeito. Quando chegou a pandemia, deu uma desestruturada geral. Nas pessoas. E hoje, assim, muitas pessoas, até conhecidas, celebridades, falam de questões sobre depressão. Muitos atletas falam assim, de que, olha, é graças à terapia. Muitos artistas falam assim, eu subo num palco, eu faço aquele show. Sabe aquele artista daquela banda que você gosta? Tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem depressão. Então, assim, às vezes tem pessoas que você nem imagina, você fala assim, que é isso? Não, Mas, e tem aspectos que a gente vê no paciente, você pergunta para ele, e você às vezes chega à conclusão que o paciente, às vezes, ele consegue se realizar sozinho, mas ele não consegue dividir aquilo com a parceira ou com o parceiro. E aí torna-se até mais difícil, porque de repente, alguma coisa que ele já vem fazendo, por exemplo, o paciente que tem o hábito de se masturbar demais, de repente quando ele chega
na relação sexual, ele encontra ali menos prazer do que se masturbando. Isso pode ser uma coisa que, como ele vai fazer diferente se ele aprendeu, de repente, desde muito jovem, a se masturbar e ser só ele? Sim. Então, como fazer ele virar essa chave? Como fazer ele ser diferente? E aí entram todas as disfunções sexuais. E as principais que a gente vê é a disfunção erétil e a ejaculação rápida, que é outro assunto que a gente vai abordar num tema, numa sessão à frente aí. Sim. Acho que também, assim, é essa busca hoje por questões de prazer, por questões imediatistas, por pornografia na internet. Perfeito. O acesso, fácil acesso, né? O Cada acesso. vez mais. Então, a isso. exatamente isso. Estimula até que a pessoa se resolva sozinho e evite dividir isso com alguém. Porque se a pessoa se resolve sozinha, vai chegar ao ponto que ela não precisa de mais ninguém. Ela acaba sentindo uma certa independência, né? E é isso que eu também costumo falar com os pacientes no consultório. Aprendi isso muito até com vocês. É dizer assim, olha, eu consigo te ajudar até esse ponto. Daqui para frente eu preciso que você vá com um psicólogo para ele poder te ajudar, porque eu não sou psicólogo, eu não tenho essa expertise para conseguir te ajudar daqui para frente. E você precisa disso. Então, assim, eu consigo te ajudar até aqui, mas você só vai ficar bom a hora que você chegar no final da linha de chegada. E para você chegar no final, você precisa de uma avaliação conjunta, de um auxílio conjunto. E eu, sinceramente, recomendo que você siga, além de mim, em acompanhamento psicológico. E a grande parte deles, até com um pouco de resistência, no final das contas, a gente até consegue quebrar e ele falar, então eu vou, para ver como é que vai ser. Eu acho isso interessante, mas você vai vendo, no decorrer da consulta, e de várias consultas, você vai vendo como... Você vai pegando padrões, porque você vê, Sim. esse cara responde bem, eu vou sugerir o psicólogo para um, para o outro, para o A e para o B. Vão ter duas reações diferentes e você vai ter que tentar entrar e quebrar isso de alguma forma. Porque você vê que isso vai ser benéfico para ele. Então você tem que convencer ele disso. Que o psicólogo, diferentemente de uma fragilidade, vai proporcionar para ele uma melhora de uma situação que ele tem, que tá piorando a qualidade de vida dele. Não, e até quando a gente entende que você consegue afastar as causas orgânicas, quando você faz ali um teste de ereção, mostrou que a parte funcional está legal, você consegue afastar diabetes, doenças cardiovasculares, etc., a gente começa a ter os problemas sociais, os problemas que a gente vive na nossa sociedade. E que não são poucos, né? E cada vez maiores. Cada né? vez mais a gente tem cobrança financeira, de trabalho, cobrança da parceira, cobrança de você estar, de repente, se dedicando muito ao trabalho e estar ausente com família, com filho, com pai, com mãe. Então é muita cobrança em cima do indivíduo. E você mesmo se cobra às vezes, coisas que nem os outros te cobram, você acha que te cobra, é verdade. Então essa cobrança a sociedade traz principalmente para o homem. Só que isso chega uma hora que a carga nas costas desse indivíduo é muito grande. E como é que ele alivia um pouco essa carga? Às vezes não alivia. E aí o camarada chega, um camarada que acordou 5 horas da manhã, pegou 2 ônibus, foi trabalhar, trabalhou o dia todo, estresse nas alturas, cobrança, endividado, com problemas em casa, às vezes de relacionamento, ele chega 11 horas da noite para a parceira, olha assim, ele até pensa em sexo. Mas como é que faz isso virar realidade, se no outro dia tem que de novo levantar 6 horas da manhã, tem que pegar 2 ônibus, tem que passar pela mesma rotina? Cara, isso não fecha a conta. Uma hora não vai ficar bom isso. Eu gosto muito de usar a frase de um psicólogo, que é um grande especialista em ansiedade, o Robert Lewis, que ele fala assim, não é fácil ser a gente. A gente lida com uma carga pesada de várias coisas, cada um com as suas questões, cada um com as suas demandas. Talvez às vezes falar com uma pessoa assim, cara, de tudo isso que você está passando, às vezes está precisando de ter um alívio. Olha quanta coisa que você lida. Você já falou aqui comigo que você tem que dar conta das questões do trabalho. Imagina, a gente está vivendo num mundo que talvez exploda uma terceira guerra mundial. Tem as questões econômicas, as questões climáticas. Você tem um trânsito, você tem um trabalho, você tem economia, você tem tanta coisa acontecendo que a gente precisa de um suporte para poder lidar. Porque é muito pesada essa carga que a gente recebe e o nosso corpo sente. Pois é, e como ser saudável numa sociedade que cobra tudo isso? Né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente está falando no equilíbrio físico, que envolve atividade física, bem-estar geral, equilíbrio emocional, social, financeiro. Teria que ter um equilíbrio de tudo isso para você ter uma boa saúde. Como a gente consegue isso no mundo de hoje? Não, então, essa daí era exatamente a minha pergunta para o Edgar agora. Vamos supor que eu sou esse paciente que você falou, casei,
Passaram-se 6, 7 anos, ganhei 9 quilos depois do casamento, tô com 2 filhas, durmo mal à noite porque elas ainda acordam muito à noite para mamadeira, xixi, trocar fralda. Tem que trabalhar para poder pagar as fraldas, pagar a mamadeira, pagar as coisas. Tô nessa correria, comecei a ficar mais estressado, comecei a fumar. E cheguei hoje para você e falei, pô, Edgar, tô com uma dificuldade aí, não consigo, tentei procurar minha esposa aí nos últimos 3, 4 meses aí, tive 2 episódios de falha, isso já fica na minha cabeça, nas outras vezes aquilo ali às vezes funcionou, às vezes eu ficava mais nervoso, preferi até evitar. Cheguei com toda essa demanda para você e toda essa situação. Como que a gente gerencia isso? Qual seria a primeira abordagem? Dá um norte para a gente. Você consegue observar, você agiu muito bem como o paciente chega até a gente, você consegue observar que o paciente ele vai respondendo todas as perguntas que ele vai te fazer no final. Ele fala toda a qualidade de vida que ele está tendo, ele já percebeu que ele tem uma qualidade de vida ruim, que os hábitos dele já não são bacanas, que ele tem uma qualidade de vida, ele tem um estresse muito alto, ele só precisa ouvir do médico. E ele vem para você, ele fala, tanto é que ele enumera todas as questões e fala assim, doutor, está acontecendo isso, por que será? Tem um remédio? Tem um remedinho que você pode me dar? Exatamente. Uma solução mágica, imediata. Um remédio, só que... Pois é, Sem mas esforço. nós somos assim, né? O ser humano é assim. Imediatismo. Você quer o imediatismo e a solução mais rápida. Aí o que acontece? Você associa o Tadala, que é o Tada que todo mundo conhece, tá todo mundo usando aí. Sim. Você não faz atividade física, você é tomou o seu obeso. Pois é. Então, mas é o tipo de coisa que virou rotina. O problema é que quando tudo isso falha, o cara fica perdido. Aí ele vem te procurar, entendeu? E aí a gente tem que tentar organizar de uma forma que volte a ter um pouco de qualidade de vida. E nem sempre é fácil. Às vezes a gente pega indivíduos que, pô, doutor, eu vim aqui, eu tô com minha testosterona excelente, eu faço reposição de testosterona, não sei o quê, mas eu não tô conseguindo. Mas o cara tem alto estresse, tem 3, 4 trabalhos. Lógico que ele não tá conseguindo, porque às vezes não é testosterona que tá faltando. É um conjunto de fatores, né? Mas eu acho que o fator principal quando o paciente vem com essa demanda, com essa queixa toda, a primeira pergunta que você vai fazer para ele é para você dividir isso, se isso é uma coisa ocasional ou se isso é uma coisa persistente, certo? Esses 2 braços, para cada um deles você vai ter sedimentos para pensar numa causa mais funcional ou numa causa mais psicológica. Claro, que nunca vai ser 100%, sempre vai ter um quê do outro. Até pelo que você falou, uma causa funcional vai gerar uma demanda psicológica e a psicológica vai gerar 100% uma demanda funcional. Então, você precisa identificar ainda se é uma coisa persistente, se é uma coisa ocasional, porque uma coisa ocasional, teoricamente, é mais fácil de resolver, teoricamente. Uma coisa persistente tem que se investigar mais a fundo, entender melhor o quadro para poder alinhar, equalizar os tópicos e conseguir um resultado ideal. Mas é isso, grande parte dos pacientes, imensa maioria dos pacientes, eles querem uma pílulazinha que vai resolver o problema dele. Sim. Agora, mas não é a realidade de grande parte das doenças, inclusive, né? Então, e o acolhimento ele é necessário, né? Então, assim, quando o paciente vem, ele já está com aquele montão de problema, aquela avalanche de problemas, então, assim, a gente pode entrar com medicação em determinadas situações ali para dar um auxílio naquilo, mas a melhor coisa é você gerar uma clareza no paciente. Então, assim, esse paciente, por exemplo, ganhei 9 quilos aí num período de tanto tempo. Provavelmente ali ele já mudou ali nível de hemoglobina glicada dele, ele já está um pré-diabético, ele já pode até ter desenvolvido diabetes, ele tem diversas situações, ele já está fumando, então ele tem uma doença arterial periférica ali por estresse e ansiedade. A própria testosterona dele está circulando na periferia, não está indo pro eixo central. E aí, assim, você entra, explica para ele, orienta, e aí ele mesmo já chega falando, eu não parei de fazer atividade física, mas como que eu vou fazer atividade física? Eu não consigo nem dormir direito, vou para academia ainda e tal. Então você vai direcionando ali, vai tentando reorganizar para ele, tentar orientar os hábitos de vida saudáveis que são necessários, mas assim, você fala, não estou dizendo que é fácil, mas você precisa, se você quer atingir um bem maior ali, você precisa se organizar para isso e ao mesmo tempo a gente fazer o controle das outras coisas. Então sim, existem algumas medicações que a gente pode tirar a pessoa dessa situação, mas não dá para você pensar e tentar orientar o cara para ele viver dependente de remédio, né? Então assim,
toda essa orientação é importante, você traçar essa lógica na cabeça dele, porque quando isso fica claro para o paciente é muito mais fácil ele aderir ao tratamento ali, não só o tratamento, mas principalmente os hábitos saudáveis ali para ele melhorar. E é notório, o cara começou a fazer atividade física, ele começou a se alimentar um pouco melhor, parou a cachaçada e a vida dele muda, de rendimento, performance, saúde mesmo vai sexual, dizer isso, tudo né? isso muda. Não, Léo, e na verdade, esse quadro que você colocou aí é um quadro que chega pra gente rotineiramente, né? E a gente ainda pode piorar um pouquinho, porque ainda chega pessoas que dá o seguinte, não, olha, doutor, tô há 6 anos casado, eu engordei, eu tô fumando, eu tô trabalhando, tô com alto estresse e meus filhos não dormem na cama comigo entre eu e a minha esposa. Sim. E como é que faz? Ou seja, a gente, na verdade, vive uma sociedade muito imediatista e com muita cobrança. E como é que você tira essas crianças da cama e bota eles na cama deles? Porque deixou de existir o casal. E se cria esse abismo entre o casal, como é que vai ter satisfação sexual? Aí você chega e faz uma pergunta simples para o paciente. Pô, você então tá com 6 anos de casado, beleza. Você, quando namorava sua esposa, você toda vez que encontrava com ela, você dava um beijo na boca, beijo de língua. Não tô falando aqui beijinho, né? Qual foi a última vez que você beijou sua esposa de língua desse jeito? Pô, doutor, tem uma Nem semana. lembro, às vezes. Nem eles lembro. falam, é. Ano passado. Como é que você. Ano passado, como é que você quer estimular a libido num casal Sim. se você não tem intimidade? Então passam por muitas coisas, né? Então, quando a gente fala num assunto desse, a gente está falando de várias causas, né? Causas orgânicas, psicogênicas, causas sociais, causas de relacionamento, causas como o Luciano mesmo falou, que às vezes vem lá da infância, de criação, da forma como a pessoa foi direcionada na vida dela toda. E às vezes ainda tem parceiros que não se conversam, parceiros que não conseguem ter diálogos. E aí a coisa só piora, né? A gente não pode. Então, se a pessoa não procurar ajuda para poder reverter todo esse quadro, não tem jeito, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. A gente já falou aí sobre estresse, sobre ansiedade. A gente sabe aqui que principalmente o acesso a drogas, álcool, na nossa sociedade, a gente tem pessoas aí usando energético junto com Tadalafila, indo para balada. Fala um pouquinho sobre isso aí. Já teve pacientes disso aí? Já teve paciente jovem te procurando sobre disfunção sexual? A gente sabe que quando uma pessoa falha, quando começa a ter falhas na próxima relação, ela vai já pensando nisso para a relação, aumenta enormemente a chance dela falhar de novo. Estima-se que aumenta em 50% a chance de uma nova Sim. falha só por ir com essa preocupação para atividade sexual. Isso Aí tem se tornado cada vez mais frequente, né? essa aí é para o Luciano, ele já até botou na pauta aqui, ó. É. O cérebro é o primeiro órgão sexual. Eu gostei dessa frase aqui. Eu ia entrar nessa Fala também, aí, já. Fala aí pra gente um pouco Mas aí. então vamos deixar que ele fala também. Também tô curioso para saber. Muitas vezes as questões psicológicas do cérebro, ele pode ser o nosso melhor amigo, mas pode ser também o nosso pior inimigo, porque ele acaba sendo o grande formador das questões que ele interpreta as questões, às vezes, de um lado catastrófico. Vamos colocar esse exemplo, lá que o Dr. Clayton disse. O paciente falhou pela primeira vez, aí começa com aquele lado. E se eu falhar pela segunda vez? E se isso acontecer novamente? Aí se cria um gatilho que as próprias, vamos colocar assim, o próprio pensamento dele vai produzindo uma questão emocional que vai ter um comportamento que vai gerar algo no corpo. Então, eu gosto de usar muito, eu falo muito com os pacientes da metáfora do pote, que quando um pote que a água fica enchendo, tem uma hora que a água está entornando. Você está buscando ajuda, você está buscando a questão agora que o pote está entornando. Mas esse pote, existe uma água que entra. Já está entrando há muito tempo e ele não quis procurar ajuda. Só que existe ali uma torneira que pode fechar um pouco essa água. Não, talvez não impedir. E assim, e isso está relacionado diretamente à questão como é que os nossos pensamentos, como é que a gente está interpretando aquela situação. E uma coisa que eu falo com os pacientes que eu vejo que é um retorno interessante, que eu falo assim, quando você entende esse processo, quando você passa a ser amigo do seu cérebro, de você lidar com seus pensamentos, não controlar os pensamentos. Não falo de uma questão de controle. Controle é uma palavra muito forte para você lidar com essa questão. Mas sim um lado assim, quando você consegue lidar melhor com essa situação, ao mesmo tempo que aquilo te dá uma responsabilidade, te dá uma liberdade. Ou seja, isso que está acontecendo é uma questão sua. Você passa a direcionar seu cérebro
a fazer as coisas de uma forma que te dá retorno positivo. Até porque, Luciano, o cérebro às vezes não sabota, né? Sim. Sabotagem vem da gente mesmo. Tá aqui dentro da gente. Uhum. E como fazer isso não acontecer? Eu acho que isso é a grande chave de todo mundo. Tem uma frase que fala que é assim: o cérebro é o principal órgão do corpo humano. Quem diz isso é o próprio cérebro. É o único que tem consciência para poder explicar isso, sabe? Queria saber de você também, aproveitando a deixa, Luciano, o seguinte, a gente falou aqui mais ou menos como que a gente aborda esse tema, como que a gente envolve o paciente para ele poder se abrir melhor, ou às vezes no final o paciente, convencido pela esposa, acaba falando isso. Eu queria saber, assim, mais ou menos, quanto por cento, mais ou menos, dos pacientes são totalmente fechados que você tem que tentar entrar, e se alguns deles, às vezes, você nem consegue que ele se abra para você, ou os pacientes que já vão com uma indicação, eles já vão dispostos a se abrir, a conversar para poder resolver a questão deles. Como que é, assim, o padrão? Eu acho assim, que o primeiro momento, eu falo assim, eu sei que esse assunto, para você falar, isso não é fácil para você. Eu falo assim, eu sei não, eu imagino que isso não deve ser fácil para você chegar até um atendimento psicológico. Fala dessa questão que da dor de dente é mais direto, você no dentista. Que bom que você está aqui podendo falar sobre essa questão. Então, acho que eu começar a falar desse jeito, ele já quebra um pouco Desse gelo mesmo. Desse gelo, sabe? E até fala assim, olha, isso aqui é uma questão para poder te ajudar, para poder te auxiliar um lado do seu bem-estar. Eu não estou aqui para te julgar, eu não sou um familiar seu, eu não sou a sua parceria. Isso já abaixa um pouco a guarda dele, Sim. né? Vamos dizer assim. Com certeza. Você tá ali como um técnico do time ali, né? Na Sim, verdade, você tá ali para dar exatamente. orientações da performance que ele pode, do que ele tem que fazer em campo ali para ele tentar melhorar o desempenho dele. Então, acho que E também, pelo lado psicológico, eu falo assim, tipo assim, eu também não sou o médico que vai dar as orientações para você. Aqui eu preciso de você. Aqui é um time. Não, perfeito. A gente tem que entender o seguinte, eu acho que às vezes não está na cabeça do paciente, mas isso aí faz parte do tratamento. Sim. Assim como a gente dá tratamento, como a gente faz o diagnóstico, a gente dá uma medicação para esse paciente, a consulta com o psicólogo é parte do tratamento. Sem dúvida. Tá? Então, como é que você... Eu sei que você vai falar aí, porque a nossa chefe aqui, ela já deu a ordem pra gente andar com um podcast aqui, diagnósticos e tratamentos, mas aí eu vou, já que é para diagnósticos e tratamentos, eu vou perguntar para você. Então, como que você vai fazer essa abordagem aí para você definir, a gente chegou lá, o paciente está com a hemoglobina glicada lá em cima, ele tem todas as características ali de ter uma doença de base, seja diabetes, seja um hipotireoidismo, seja qualquer doença de base que vá afetar a parte sexual dele. Então a gente já falou agora aqui, a gente até começou de trás para frente, né? A gente faz a avaliação fisiológica e aí acaba indo para psicológico, mas a gente agora destrinchou bastante psicológico, agora fala um pouquinho do fisiológico ali, da parte orgânica da gente. A gente trata a doença de base, entra com quais outras coisas que a gente pode auxiliar nesse tratamento para o paciente, fala um pouquinho como você aborda esse cenário aí do paciente que tem alguma coisa específica ou não tem nada específico, ele vai para tal tratamento. Bom, eu acho o seguinte, a minha forma de agir nisso aí, da seguinte forma, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então a gente primeiro solicita alguns exames a nível de entender o que esse cara está passando. Porque às vezes isso aí é só o ponto final do que ele está passando. Às vezes é uma diabetes compensada, às vezes ele não está dormindo bem, às vezes ele tem uma testosterona muito baixa. Então a gente pede alguns exames iniciais para fazer a avaliação desse paciente. Então o urologista, eu acho que ele tem que ser responsável por pegar o homem e mostrar para ele, olha, você está aqui com uma diabetes importante, você vai começar esse remédio, então você vai procurar tal médico. E individualizar um pouco também, né, Cleiton? Porque assim, Exato. às vezes as faixas etárias, elas te direcionam. Por exemplo, chega uma pessoa que ela está muito obesa, ou chega uma pessoa que ela já tem algum problema de saúde, que ela vem num tipo de tratamento, que ela já teve algum problema cardiológico, ou uma pessoa já numa idade mais avançada, que você vai pedir a testosterona, igual você falou. Exatamente. Assim como É individual a coisa, às né? vezes a gente faz, por exemplo, às vezes eu uso uma tática de, por exemplo, outro dia eu tive um paciente em que ele chegou para mim e falou que há 6 meses eu não conseguia ter relação sexual de jeito nenhum, que ele já tomou remédio, que ele já fez de tudo, olhei, não tinha nada, história clínica, já tinha pedido exame para ele. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para você que fisiologicamente você não tem nada, vamos fazer um teste de ereção.
Então, às vezes, o diagnóstico que seria ali, eu mostro para ele, poxa, olha aqui, ó, você teve aqui ereção com 20 minutos satisfatória, se perdurou até 30 minutos, 40 minutos, você não tem nada da parte fisiológica, a gente precisa tratar outra coisa. Então, às vezes, a gente tem que usar certos artifícios para provar para o cara que, às vezes, o problema dele não está no orgânico. Porque senão ele vai continuar querendo tomar o tadalafila, sildenafila, vai continuar querendo tomar o remédio e vai chegar sempre no mesmo lugar, que vai ser um sucesso. Porque o nosso objetivo é tratar para que a coisa comece a andar de forma diferente. Agora, se a gente tentar sempre a mesma coisa, sem saber a causa base do negócio, sem saber aonde é que está o problema de fato, a gente não vai conseguir tratar esse indivíduo. E o vasculopata? O que você faz? Pô, vasculopata, eu acho que o vasculopata hoje, a gente acabou tendo armas hoje em dia que a gente não tinha no Explica passado. primeiro pra há galera o muito tempo que é o isso daí era uma coisa que girava Pois é. e não tinha muito pra onde ir. Vai no psicólogo, volta do psicólogo, mas o do cara da vasculopatia, faz um Exato. remedinho e não Mas funcionava. explica aí pra galera o De que é repente, vasculopatia. A Urostar apareceu com a solução para seus problemas. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em vasculopatia, a gente está entendendo aquele paciente que tem uma deficiência vascular. Isso é muito comum no diabético, mas pode estar presente no paciente que tem problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, pacientes que tiveram lá angina de peito e etc. Por quê? Quando a gente olha para as artérias do pênis, elas são muito semelhantes às pequenas artérias do coração. Se você tem entupimento no coração, você vai ter no pênis também. E a diabetes é outra causa vascular disso, a hipertensão arterial descompensada também, né? A grande novidade é que hoje a gente tem procedimentos que podem atuar nisso aí e fazer uma regeneração desses vasos, ou seja, criar novos vasos, não é regenerar os vasos, mas criar novos vasos, fazer uma neovascularização, que é a onda de choque. Então, para o paciente que tem problema vascular, ondas de choque casa perfeito, é uma terapia não cirúrgica que pode melhorar muito esse indivíduo. Às vezes, pacientes que não estão respondendo à medicação convencional, como tadalafila, sildenafila, quando você adiciona ondas de choque e outras medicações no tratamento dele, ele passa a responder. Então eu tive pacientes fazendo a onda de choque, em que no meio do tratamento falou, doutor, já melhorei bastante, porque eu não estava conseguindo ter relação nenhuma, eu já estou conseguindo ter uma relação. É bom dizer também que a terapia de onda de choque ela veio como uma grande solução ou alternativa para a doença de Peyronie, que é a tortuosidade do pênis, certo? E foi evidenciado até na minha própria experiência assim, com alguns pacientes que eu tive, o paciente fez o tratamento de onda de choque no intuito de resolver a questão da doença do Peyronie, ou não resolver, ou atenuar, enfim, ter uma melhora em relação a isso, e por acaso o paciente relatar para mim que tem uma ereção melhor do que ele tinha antes. Não era esse o objetivo dele, e no final das contas ele fala, doutor, em relação ao Peyronie eu percebi uma melhora, melhorou um pouco, parou de progredir, varia de paciente para paciente, mas todos eles falam, minha ereção parece que o fluxo do meu pênis está enchendo mais. Isso não foi um só, foram mais de 2 pacientes. Então, assim, não sei se vocês já tiveram essa mesma experiência. Não, eu tive um paciente que tinha uma doença de Peyronie com pênis em ampulheta, onde você tinha aquele afilamento da base, e ele falava claramente para mim que a glande, Não ele chegava sentia sangue. a glande gelada, a glande meio gelada. No final do tratamento com onda de choque, ele falou, não, agora tá melhor, porque minha glande já tá quente de novo, já voltei a ter uma ereção melhor nessa Então parte distal do pênis, só os entendeu? meus, então. Apesar de ele ter uma doença de Peyronie já determinada, ou seja, a onda de choque ela funciona muito bem na doença de Peyronie na fase inicial, nos primeiros 6 meses aguda. ali, que é na fase aguda, na fase inflamatória. E isso daí, na verdade, é a grande ideia da onda de choque, é essa angiogênese, né? Essa criação. A angiogênese é a criação de novos vasos, né? São estimular fatores para crescimento de novos vasos ali e recuperar. Então, a onda de choque, ela é feita como uma terapia regenerativa, seja na ortopedia, seja na urologia. Então você usa aquele estímulo de ondas de choque. Isso já é uma coisa que a gente já fazia na urologia, já era uma coisa que a gente fazia antes para tratamento de cálculos renais, que eram ondas de choque de alta intensidade. Então se fazia a litotripsia extracorpórea, você tinha ondas de choque de alta intensidade, começou a se estudar um pouco mais sobre ondas de choque. As ondas de choque de média intensidade são feitas muito pelo pessoal da ortopedia para articulação, melhorar fatores angiogênicos em articulação. E aí na urologia começou realmente o estudo para o Peyronie, igual o Edgar falou, para tentar tratar a tortuosidade, a placa do Peyronie, mas viu que o impacto maior é na angiogênese e na melhora da dor. Então por isso ele é sempre mais indicado na fase aguda do Peyronie, é a melhor fase para se fazer ondas de choque. Tem benefício em algumas outras fases? Tem, igual o Cleiton mencionou,
mencionou aqui, que melhora a angiogênese, e aí essa é a ideia no vasculopata, no paciente que tenha diabetes, que tenha doença arterial periférica, que tenha situações ali onde ele pode se beneficiar desse crescimento de fatores, de fatores que façam o crescimento do vaso ali, e ele vai entrar como uma terapia alternativa. Não é onda de choque, ela não é um milagre para todo mundo, não é uma coisa que assim, não, todo mundo pode fazer que vai resolver todos os problemas, mas sim, é uma coisa assim, que não se tinha antes, é uma terapia que a gente ainda tem uma barreira aí porque o convênio não cobre, mas é uma alternativa muito boa para a gente para diversos tratamentos aí de pacientes com disfunção sexual erétil. Importante dizer também que quando a gente fala ondas de choque, o paciente fala, não vou tomar choque no meu pênis, não, é uma terapia indolor, que a gente antes mostra na palma da mão do paciente para ele ver como que é isso aí, é totalmente indolor, um tempo adequado também que o paciente vai ficar lá, vai ser submetido, aí são em várias sessões que isso é distribuído, e assim, a gente vê na prática que tem melhora, mas foi o que o Léo falou, tem que ter suas certas indicações. Se o paciente tem 100% dos vasos em funcionamento sem doença vascular, ele não vai ter benefício com isso. Mas se o paciente tem uma vasculopatia, seja por diabetes, seja por hipertensão, independente do fator causal, ele vai ter benefício, porque ele vai criar novos vasos ali, esses novos vasos vão ter uma melhor circulação do sangue e um enchimento melhor do pênis. Então, é fácil de entender, mas ao mesmo tempo tem que ser dito, como você falou. O óbvio às vezes tem que ser dito. A onda de choque é indolor, mas vai estimular essa angiogênese e não funciona para quem tem plena atividade ali. Então é importante a gente separar as coisas. A gente falou da parte psicogênica, que são para esses pacientes que têm essa funcionalidade ideal, e agora o paciente que não tem essa funcionalidade ideal, a gente tem uma alternativa, a gente chegou com uma alternativa interessante para proporcionar para ele talvez uma melhora da situação que tá levando ele a ter essa disfunção erétil. Não, perfeito. Inclusive, eu acho que a gente tem que entender também que às vezes o homem tem a disfunção erétil e ele acha que é o fim de linha para ele, né? E a gente hoje tem muito tratamento para isso. Você vê, é onda de choque, é medicação via oral. Antigamente a gente implantava muita prótese peniana, né? Hoje em dia isso caiu muito por todas essas outras terapias que a gente consegue oferecer para o paciente. Deixa isso como uma última linha, né? Exatamente. A prótese peniana ainda é uma linha de tratamento, só que é a última linha. A partir do momento que você não conseguiu sucesso com nenhuma outra, entendeu que aquilo ali não tem solução, a gente vai propor uma prótese. E aí você tem próteses aí semi-rígidas, você tem prótese inflável. Fala um pouquinho sobre isso, Léo. Eu tive um paciente hoje, na verdade, no consultório, que ele chegou, ele falou, doutor, eu sou diabético há 6 anos, já tentei alguns tipos de tratamento e vim para botar uma prótese. Eu falei, mas assim, quem estava te acompanhando, qual era o urologista, você tem endocrinologista que estava te acompanhando, cadê os seus últimos exames, me mostra aqui. Aí ele, não, estava acompanhando ali no postinho, fazia lá as minhas glicemias, a última hemoglobina glicada dele era de 2023, e aí você vê assim, poxa, então você não estava acompanhando, na cabeça dele ele achava que ele estava numa maneira certa. Então assim, para esse paciente ele ir para a prótese peniana, ele é o fim da linha. A gente tem que realmente tratar a doença de base dele, avaliar como ele vai evoluindo com os mecanismos de medicações orais, às vezes terapia de injeções intracavernosas, ondas de choque, até a gente chegar e falar assim, não, eu exauri tudo aqui que eu podia, eu usei todas as armas que eu tinha, realmente aqui nesse caso, poxa, você ainda tem uma vida longa aí, você precisa ter uma saúde sexual, realmente agora é prótese peniana, mas ela é realmente o fim da linha. A prótese é uma solução fantástica, né? Mas você tem que deixar claro para o paciente que assim, se você tem alguma chance de ter uma ereção sozinho, a hora que a gente for colocar uma prótese em você, essa chance vai acabar. Que a gente vai ter a destruição dos seus corpos cavernosos. Então, assim, realmente, se você chegou no fim da linha e não tem solução, ok, é a solução para você. Mas se você, não, eu acho que vale, não sei o que, mas ainda tem outras coisas para fazer, como a terapia de ondas de choque, evidente que você tem que tentar de tudo para poder ter uma ereção fisiológica. Agora, quando não chega mais, quando é o último ponto, é o fim da linha realmente resolver dessa forma. Mas a gente tem que tentar de tudo antes de chegar a esse ponto. Sim, e não só isso, eu acho que entender qual é a situação psicológica desse paciente para colocar uma prótese também é muito importante, né? Sem dúvida. Porque se você coloca num paciente que psicologicamente está com muito problema, você vai trocar de problema. Ele passa a ter uma ereção, ele passa a ter condições de penetração, mas ele passa a não ter
orgasmo, ele passa a não ter felicidade com relação, ele passa a não ter nada disso. Ele vai achar alguma coisa, né, pra pontuar em relação a isso, né? Agora a produtora aqui falou, a nossa chefe aqui, a Leide, falou que agora é hora do mitos e tabus. Quem quer começar aí? Luciano. O que você pega mais, Luciano? O que você já ouviu aí mais cabeludo? O que você já teve que trabalhar em cima aí de situações aí que você achou mais, não estranhas, né? Mas de algumas coisas que você achou mais diferente e quais abordagens que você teve que lidar com essas situações aí? Como eu disse, acho que me chamou muita atenção esse lado quando um paciente fala que terapia não é coisa de homem. Que ele estava ali dizendo alguma coisa de que aquele não era um local que ele estava acostumado, um local que ele estava específico para ele. Às vezes vem de uma realidade muito complexa, de um lado assim, ainda tem muito machismo na sociedade. Acho que isso não surpreende, né? Ninguém fica sabendo questões, que o cara pensa assim. Mas assim, foi interessante que assim que depois ele falou assim, como que aquilo deu resultado para ele? Tanto que um tempo depois ele falou assim, não, agora eu já estou bem com a terapia, as coisas já estão caminhando. Trouxe meus 3 irmãos aqui para tratar. Ele trouxe o irmão dele, sabe? Acertou. Exatamente. Ele acaba porque assim, isso quebra, sabe? Esse tabu. Mas hoje, assim, eu vejo assim que as coisas da psicologia estão muito mais abertas com isso. Ainda tem os tabus, ainda tem as dificuldades, mas as pessoas estão buscando, assim, poder falar, porque isso está ficando cada vez mais na mídia. Acho que ainda tem uma coisa muito forte, mas esse negócio de que psicólogo é coisa de maluco, isso tem desconstruindo ainda isso. existe, mas acredito que ainda está caindo por terra. Né? Muito. E às vezes a gente tem por situações, por exemplo, ao longo da minha vida urológica, eu já tive diversas situações de disfunção erétil, de São pacientes com muitos disfunção anos. erétil, né? E a gente... Não, e coisas marcam a gente. Eu tive o caso de um paciente jovem, uma certa vez, em que ele me procurou por disfunção erétil. Não conseguia, tentava com a namorada, não conseguia. Qual foi a conclusão disso tudo? No final das contas, a gente chegou à conclusão que ele era homossexual. Mas ele não se assumia, porque teve uma criação dentro da igreja, sim. O pai não aceitava, a família não aceitava. Ele não se aceitava. Ele não se aceitava por conta da criação. E o que aconteceu? Ele resolveu assumir que era isso que ele queria. Passou a ter satisfação sexual. Sim. Então olha a importância do negócio. Então às vezes você precisa de orientar o indivíduo a ele entender quem é ele. A ele entender o que ele está buscando. Porque às vezes ele está buscando uma coisa no lugar errado. Uhum. Entendeu? E tudo bem, a gente tem que entender que isso faz parte. Acho que um tabu que a gente tem que quebrar hoje é que fala assim, isso é uma questão psicológica. Não somente. Pode ter um quê psicológico, pode ser até 99% psicológico. Mas esse psicológico vai afetar o funcional também, de qualquer forma. Então, é necessário ser investigado. Porque por mais que pareça, por mais que seja jovem, rígido, tem tudo certinho, o que psicológico está falando muito mais alto, a gente não pode deixar de investigar um fator funcional. Então, assim, é um tabu. Geralmente, raramente não tem um fator psicológico associado, mas 100% psicológico, eu acho que é um tabu. Eu acho que sempre vai ter um pouquinho de cada um pouquinho de cada fator aí em contribuição. E o grande tabu é o seguinte, né? Eu nunca falhei. Não é? Não é isso que o homem fala? Eu nunca falhei, mas atire a pedra aquele que nunca falhou. Sim. Isso tem que fazer parte. Se for uma coisa ocasional, que aconteça de vez em quando. Isso é coisa de velho, de idoso. Não é, exatamente. Mas o homem, o que ele afirma? Eu nunca falhei. Isso nunca me aconteceu. Isso nunca me aconteceu. Por mais que tenha acontecido, ele quer manter isso em segredo. Então acho que isso é a primeira coisa para ele entender que existem falhas que podem ser pontuais, normais e que faz parte do jogo. Outras não, né? E aí entra o nosso trabalho aqui, que é tentar identificar esse problema e trazer esse paciente de volta, né? Não, e assim, esses fatores de
de performance, seja para um atleta, a gente viu aí, teve a Simone Biles, o Gabriel Medina, todos eles já tiveram problemas psicológicos durante as fases deles aí, seja em Olimpíadas, seja em competições, e mostraram o quanto isso afeta no desempenho, na performance deles ali. E isso daí, na verdade, é reproduzido por esse atleta que o Cleiton falou uma hora, que pega 2 ônibus, vai lá, trabalha, volta e tal. Esse cara também é um cara de alta performance, então ele também tem uma série de coisas ali que ele precisa desenvolver. E essa parte psicológica, ainda assim, a gente mesmo quando está, poxa, com um problema em casa, ou com alguma coisa, ou com algum outro tipo de estresse, aquilo ali leva para a gente a produzir fatores químicos no nosso organismo que nos deixam um pouco mais baixo astral, diferente quando você está mais estimulado, você está animado, quando você tem alguma coisa ali que está te motivando, você se sente mais bem disposto. Então, existem reações químicas no nosso organismo que também influenciam nessa parte aí. A gente pode fazer isso virar um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Perfeito, perfeito. Então, assim, o psicológico, você falou muito bem, ele não é só o psicológico, porque ele também atua na química do nosso organismo aí, para bem ou para mal, né? Exatamente. Acaba também que, às vezes, a gente separa essa questão de corpo e mente como é que se fossem coisas completamente diferentes. E dentro de uma linha psicológica, assim, a linha que eu sigo, a terapia cognitiva comportamental, fala de uma questão chamada de modelo cognitivo. Você, diante de uma situação, você tem um pensamento, que é uma interpretação. Aquela interpretação vai gerar uma emoção. Dependendo da emoção, vai ter uma resposta fisiológica. Aquilo vai sentir no seu corpo. E aquilo vai incidir diretamente no seu comportamento. Ou seja, a sua forma de agir é fruto da sua forma de sentir, que é fruto da sua forma de pensar, de como você avaliou a situação. E o lado fisiológico influencia o lado do pensamento. Por exemplo, assim, depois que ele teve que ele falhou na situação, ao mesmo tempo que aquele lado psicológico piorou na questão física, o lado físico, por sua vez, piora o lado psicológico, que piora o lado emocional, que ele fica preso dentro daquele ciclo. E é o que ele falou, isso é um ciclo, né? Sim. E a partir do momento que a gente consegue quebrar o ciclo e consegue reverter esse ciclo, né? O que ele sente de positivo nisso aí, ou seja, todo sentimento positivo começa a se reverter e a coisa começa a dar certo. Também, lógico, a gente fez toda uma análise desse indivíduo e tirou todas as causas orgânicas, tirou tudo, né? E aí, porque a gente é muito imediatista, né? É mais fácil você tomar um comprimido do que tentar tratar de fato a raiz do problema. Esse é o X da questão. A nossa sociedade imediatista descobre isso, né? O tempo todo. Um tópico que eu acho importante a gente tocar também aqui é, além da parte psicológica, da parte funcional, é a importância do parceiro, da parceira nessa situação. Porque se ele ou ela, no caso ele, se fecha para ouvir, parceiro ou parceira se fecha para ouvir, você não vai ter auxílio, não vai ser uma onda de choque, não vai ser um tratamento psicológico que vai ajudar. Ele tem que ter aquilo do lado dele, tem que ter alguém que dê aquele suporte que ele precisa. Eu acho que isso é extremamente importante, eu sempre toco nessa questão com os pacientes. Eu falo assim, olha, você tem que contar com a esposa, enfim, com o parceiro, tem que te ajudar, tem que ser uma parceria dessa forma, vocês têm que caminhar juntos, um tem que auxiliar o outro, porque se não coincidir ajuda dupla, isso não vai funcionar, não vai pra frente, entendeu? Então acho importante a gente falar disso também, porque eu toco muito nesse quesito com os pacientes também. Queria saber de você aí, se você acha que isso é importante. Como eu disse assim, a relação sexual tem que ser algo prazerosa. É algo de dois, é algo de um fornecendo prazer para o outro. Se for uma questão hostil, se eu for entrando naquela situação como se eu estivesse entrando para um matadouro, entre o meu cérebro querer me salvar de uma situação perigosa e perpetuar a espécie, não vai ser o lado sexual que vai estar em primeiro ponto. Então, certamente, poder ter a parceria de poder conversar é o que eu falo do lado psicológico. Aí quando começa a falar dessa questão do... Então, como é que é a sua relação com a sua esposa? Aí vem aquele famoso. Então. Aí você vê que tem outras coisas por trás, sabe? Por trás, como disse, o Dr. Leonardo disse, essa questão do casamento. Foi se afastando.
vieram a questão dos filhos, vieram as outras situações. Em geral, casado se encontra no final de semana. Outro dia, assim, eu vi um exemplo de mercado, o mercado de casal casado. Casal de namorados vai para o mercado, vai na seção de freios, para comprar um vinho, para comprar um queijo, para harmonizar. Do casado vai Casal casado estava cheirando amaciante. Tava vendo assim, o que você acha desse roxo, o que você acha desse verde, assim. Você vê que eles são casados naquele momento. Ou seja, olha o que está sendo a rotina ali, a discussão. Que foram outras coisas. O tempo foi passando, os filhos foram vendo, se não vieram filhos, foram outras questões, presos nas rotinas, presos no dia a dia. Cadê essa intimidade do casal? Cadê esse beijo? Cadê aqueles bons momentos? Aonde que isso começou a chama começou a diminuir? Pois é, e é uma coisa que eu geralmente eu falo com o casal. A gente às vezes vai para uma relação e a gente vive só momentos ruins do relacionamento. Os momentos bons que a gente viveu quando namorava, a gente deixa de viver. Porque você vive o problema do filho, você vive o problema financeiro, o problema de trabalho, o problema da casa, da roupa para lavar, vários outros problemas. E cadê o casal? Cadê aquele casal que sentava para poder ir no cinema, que saía para comer pipoca, para conversar de outras coisas que não eram problemas? Isso passa a não acontecer quando a rotina vem. Então vamos lá, gente. Eu vou deixar um recado aqui, eu acho que gostaria que cada um deixasse um recado final. Né? Então, procurar ajuda é um ato de coragem. Né? E a disfunção erétil é tratável e é o primeiro sinal que algo pode estar errado com o seu corpo ou com as suas relações, com a sua vida. Então, eu acho que é esse o grande recado aqui, que procurar ajuda é um ato de coragem e pode salvar o seu relacionamento, seu casamento, pode até melhorar muito a qualidade da sua vida. A gente passou até um pouquinho do tema aqui, porque saúde sexual é uma coisa que a gente poderia ter mais outras 5, 6 horas, 2 dias aqui para discutir. Acho que sempre são situações diferentes e coisas que a gente tem como manejar, como entender, tanto a parte psicológica quanto a parte orgânica, mas aos poucos a gente vai destrinchando isso nos próximos podcasts aí. Agradecer aqui a presença do Luciano, que engrandeceu muito aqui, contribuiu demais com a gente, abre a nossa cabeça tanto para abordagens, para como você acolher esse paciente de uma maneira melhor. A gente fica numa situação mais integrada de tratamento quando a gente tem esses encontros, esse bate-papo, isso fica melhor, mais legal para a gente e fica mais inteirado entre a equipe. E com relação a ondas de choque, quem quiser saber mais um pouquinho também é só procurar lá, pessoal, a gente lá na clínica Urostar. E é isso. Dizer também para quem tiver a oportunidade de ouvir esse podcast e se identificar com esses fatores que a gente falou, que provavelmente vai ter muita gente, para procurar, não ter esse tabu, não ter esse medo, para procurar o urologista, para procurar o psicólogo, para enfrentar esse medo, porque grande parte das situações que vocês apresentaram vão ter alguma solução. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tentar desmistificar o máximo possível a situação para que o paciente tenha um acesso mais fácil e se abra melhor para a gente poder tentar ajudar a resolver o problema dele. E poder mostrar assim que aqui na Urostar há um leque de opções para lidar com a situação. Não é apenas uma situação do tipo assim, olha, não tem nada que possa fazer na sua situação. Tem várias possibilidades, falando de... Só tem um caminho para percorrer, não tem isso. Né? Existem várias possibilidades com isso, e o apoio psicológico está aí para poder contribuir, para poder estar junto nesse momento, para o bem-estar. Acho que a gente busca aqui, além muito do tema de uma disfunção erétil, um bem-estar, uma saúde global em todos os sentidos na vida de uma pessoa. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela colaboração de vocês aí. Vamos encerrando aqui esse podcast da Urostar. E caso vocês tenham dúvida, necessitem de informações, procure a gente. Tá? Estamos lá, urostar.com.br, e os nossos telefones estão no nosso site. Obrigado. Obrigado.